Jujutsu Kaisen conseguiu a proeza de fazer um dos episódios mais chatos dos animes. O terceiro episódio da terceira temporada já era esperado que fosse mais chato que o normal, por ter que adaptar 2 capítulos maçantes de tanta informação. E mesmo que a maioria das informações sejam realmente interessantes e relevantes, isso não é um mangá, e muito menos uma light novel, então por que caralhas tem mais letras e ilustrações na minha tela do que a animação? Era suposto que isso fosse um anime. Eu sou fã de Jujutsu Kaisen, eu só sei ler imagens. Não mexa comigo. O fato de que esses 2 capítulos em anime seriam ainda piores era algo previsível, porque neles não tem ação, são literalmente os feiticeiros Jujutsu batendo um papo com o Tengen por 38 páginas, que foram convertidas em 20 minutos de ladainha, resultando no episódio mais chato de Jujutsu Kaisen, com a chatice toda condensada em um só episódio. Eu sinto muita dó de quem só acompanha o anime e de quem teve que dirigir esse episódio, porque eu que já tive minha experiência com o mangá, fiquei pausando o episódio para ler as legendas, mesmo eu já tendo ali, como eu disse, a experiência com essas explicações, o que torna mais fácil. Eu só precisava lembrar algumas coisas que eu já tive o trabalho de assimilar anteriormente. Imagina pra quem não sabia de nada o quão merda esse episódio pode ter sido. Eu chuto que metade de quem assistiu não entendeu algumas coisas, mas também nem pausou, e só foi no foda-se, e eu não julgo sinceramente. No mangá tem ali as figurinhas bonitinhas pra você apreciar enquanto você lê no seu tempo. No anime fica uma voação de legenda pra cima e pra baixo, você tem que ficar acompanhando, daí tem que ficar voltando, pausando pra ler, é uma desgrama. E assim galera, eu fiquei sabendo que vai ter uma adaptação desse episódio pra mangá, vai ser muito legal e mais intuitivo. Brincadeiras à parte, mas nem tão à parte assim, eu achei interessante como o Estúdio Mapa adaptou os símbolos, os gráficos, os mapas, a linha de pensamento, os exemplos dos temas, como armas, pessoas e acontecimentos, melhor dizendo, os famosos flashbacks, que foram abordados ali por Tengen em representações criadas pela manipulação de suas barreiras. É como se todas as explicações fossem materializadas e todos ali pudessem ver, coisa que não acontece, isso é apenas uma adaptação artística, que é sempre bem-vinda, mas nesse caso eu não sei se ajudou muito, continuou chato, só que visualmente menos agradável. Já temos uma massividade de informações e você ainda faz tudo parecer uma planilha empresarial, daí complica. O Tengen, ou melhor, a Tengen, eu confesso que não sabia que Tengen era referida no pronome feminino, porque a scan que eu li só tinha a Tengen-sama, mas não que isso mude alguma coisa também. Mas o que o anime mudou é que Tengen agora é oficialmente a mestra do Excel. O episódio começa com Tengen dando um salve pra galerinha, explicando que fechou o acesso da tumba por não saber as intenções deles, e concordando ali em ajudar com informações em troca da proteção de 2 pessoas dentre Okotsu Yuta, Tsukumo Yuki e o feto das 9 pinturas da morte. Eu deixaria o Megumi, quem não ajuda não pode atrapalhar pelo menos, né? Tem uma ceninha onde o Tengen fala que o Yuji ficaria daquele jeito também se tivesse 500 anos, quando o Itadori questionou ali sobre a sua aparência, e imagens vieram na minha mente. Seria esse um foreshadowing? Bom, eu vou dar uma resumida nas explicações. Tengen explica basicamente que o objetivo do Kenjaku, que é um antigo feiticeiro que eu carinhosamente apelidei de maldição do vilipêndio a cadáveres, já que sua técnica o permitiu viver milênios implantando seu cérebro em cadáveres aleatórios. Esse plano é evoluir a humanidade no Japão assimilando forçadamente todos os japoneses com o Tengen usando a manipulação de maldições, podendo causar assim a destruição do mundo, já que todos estariam ligados sem partições, e bastaria somente um ser humano vil para contaminar toda aquela existência com maldade. Isso só foi possível por Tengen não ter assimilado o Rico, assim evoluindo, se tornando mais maldição do que humano, e se tornando basicamente ficando suscetível à técnica roubada de Geto. Até esse momento, não sabemos o porquê e qual o objetivo do Kenjaku, mas descobrimos que ele já vem tentando fazer isso há um bom tempo, tanto que ele já fora derrotado 2 vezes por antigos usuários dos 6 olhos, que o derrotaram fazendo com que os receptáculos estelares conseguissem se assimilar com Tengen, garantindo que ele não evoluísse. Kenjaku tentou matar o portador dos 6 olhos e isso não deu certo, então na terceira tentativa ele decidiu selá-lo e por isso que ele foi atrás do reino da prisão. Ele conseguiu esse objeto amaldiçoado e Fushiguro Toji deu o resto de bandeja pra ele, já que ele matou o Rico Amanai impedindo a assimilação e ainda ocasionou os métodos extremos do Geto, que trariam sua morte, disponibilizando assim o cadáver do usuário da técnica de manipulação de maldições. Simplesmente o vilão mais cagado de todos. Tengen também explica sobre o jogo do abate, que isso é apenas um aquecimento para mandar os japoneses para o outro lado, que significa torná-los mais espirituais para assimilação. Tengen também dá uma revisada ali nas
as regras do jogo do abate, por algum motivo como se isso fosse o menu do God of War. As regras já tinham sido mostradas no episódio anterior, mas ela foi escrita lá sem mais nem menos. Eu vi um tweet que dizia em resumo que o narrador salvaria essa porra, e eu concordo. Meti o narradorzinho ali a lá Hunter x Hunter, a lá One Piece e era GG. Só que não, porque quem deveria ter feito a boa era o Gegno metendo uma explicação maçante e um diálogo essencial com um personagem importante, impossibilitando com que as explicações fossem feitas de outro jeito. Regra 7. O mestre do jogo deve aceitar quaisquer regras novas, exceto quando esta afetaria significativamente o andamento do jogo. Regra 6. Com exceção do valor de sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma regra ao jogo do abate. Regra 1. Depois de despertarem as suas técnicas amaldiçoadas, os jogadores devem declarar suas intenções de participarem no jogo do abate, em uma barreira de sua escolha dentro de 19 dias. Regra 2. Qualquer jogador que quebrar a regra anterior terá sua técnica amaldiçoada revogada. Ou seja, morrerá, já que a técnica não vai ser selada ou algo do tipo, mas sim revogada. E pra isso é só se esticar as canela. Regra 3. Não jogadores que entrarem em uma barreira se tornarão jogadores no momento da entrada, e será considerado que tenham declarado sua participação no jogo do abate. Mas quem tiver no local onde essas 10 barreiras surgiram em todo o Japão, só tiver spawnado ali no meio da merda, você vai ter uma chance de sair. Esse que é o problema do Geg, ele nos apresenta um conceito novo e explica todas as possibilidades que isso pode acarretar antes mesmo dessa chance existir. Calma, cara, o mano não deixa a gente supor nada relacionado a poderes ou nenhum conceito diferente. Mas agora, origem, passado, motivações? Imagina aí, filhão. Só Oral me sabe. Regra 4. Jogadores pontuam matando outros jogadores. Regra 5. Os pontos são determinados pelo mestre do jogo e indicam o valor da vida de um jogador. O padrão é de 5 pontos para feiticeiros e 1 ponto para não feiticeiros. Megumi então pergunta quem é o mestre do jogo, então Tengen responde que Togane é a interface do jogo, para quem eles vão comprar uma nova regra, por exemplo. Mas o mestre do jogo é o próprio conceito do jogo do abate, e que o Kenjaku fez isso para que o jogo não se encerrasse com a morte dele. Eu sinceramente não sei como me sentir em relação a isso até hoje, de tão absurdo que é isso. O bagulho é mestrado pelo próprio conceito. E regra 8. Se a pontuação de jogador permanecer a mesma por 19 dias, o jogador terá sua técnica amaldiçoada revogada, dando assim um prazo para as ações dos feiticeiros, para entrar no jogo e criar uma regra que permita com que a irmã do Fushiguro e outras vítimas desse jogo sádico consigam escapar. Além disso, Tengen revelou que tem a posse do fundo do reino da prisão, para liberar o Gojo, mas que não pode liberar o Gojo sem a espada invertida do céu, que anula técnicas amaldiçoadas, ou a corda negra, que codifica e combate as técnicas amaldiçoadas. Ah é, e o Gojo destruiu esses objetos. Eu lembro que eu ri muito quando eu li essa parte no mangá. Mas nem tudo está perdido, porque graças aos contratos feitos com Kenjaku, vários feiticeiros da antiguidade reencarnaram nos corpos transfigurados ali pelo Kenjas. Um desses feiticeiros reencarnados é o Anjo, que tem o poder de anular técnicas amaldiçoadas. Super conveniente, mas tá aí a Hana, lindona no anime. Então, com as explicações sobre a situação do Kenjaku do jogo, não esse, e do Gojo encerradas, temos mais explicação, só que do que cada um dos personagens ali vai fazer. Itadori e Megumi vão atrás do Hakari, Maki vai buscar alguns instrumentos amaldiçoados no armazém do clã Zenin, estou ansioso inclusive, mas antes vai passar no ateliê do Juzo, com a ajuda do Tengen. E eu gosto de como eles falaram isso com uma naturalidade, como se eu soubesse quem caralhos é Juzo. Pra quem não se lembra, eu não julgo, você tá mais que certo por não lembrar dele. Ele é aquele careca que ajudou na invasão do colégio Jujutsu e foi brutalmente molestado pelo Gojo. Aparentemente, ele é um ferreiro pica, eu não lembrava disso, não nego. E a Maki vai passar no ateliê dele pra pegar um bagulhinho lá, que veremos mais tarde. Também estou ansioso pra isso. E eu não lembrava que era lá que ela pegava. O Yuta vai entrar direto no jogo pra fazer ali uma leitura, mapear a situação antes do resto do squad entrar, e nisso vai deixar o Yuji sozinho com o Megumi, mesmo sabendo das tendências orochimarudas do Sukuna. Mas merece se fuder mesmo uns jegue desse, né? E o Kichozo ficam pra proteger
proteger Tengen, e Choso chora ao receber ali agradecimentos e ter que se afastar do seu irmão. Ainda mais em um momento tão crítico como esse. Eu amo o Choso, não tem como, quanto mais destaque pra ele, melhor. Então, antes do fim do episódio, saímos daquele cenário das barreiras do Tengen. Acho que eu vou ter pesadelos com esse cenário. E vemos então a primeira aparição do Gol Takaba, um comediante que não consegue fazer o público rir, e acaba ouvindo ali no final que ele deveria desistir e que existem dois tipos de comediantes no mundo: aqueles que são sempre divertidos e aqueles que conseguem se convencer de que são divertidos. E questionado sobre qual tipo ele é, ele surta no final. Então descobrimos que ele é um jogador, ou seja, seu cérebro foi mexido e agora ele tem poder. O que ele fará? Veremos em breve. Fim. Estou ansioso para o próximo episódio porque tem ação pelo menos, mesmo que continue confuso. Mas acho que é impossível superar esse. É de fato um dos episódios mais chatos que eu já vi. E não é do tipo de chatice de um episódio com uma produção ou uma direção ruim que nada acontece. Aqui muita coisa nova acontece, é mostrada, explicada, mas cara, isso é feito da maneira mais chata possível. E eu não consigo nem culpar o Estúdio Mapa ou quem dirigiu esse episódio. Mas sim só o gato. A culpa é do gato. Mas me diz aí se você gostou desse episódio, se você discorda de mim e acha esse episódio legal. Comenta aí, porque toda burrice é bem-vinda. E eu, como anfitrião, puxo o bonde. Deixa o like e sexta que vem tem o próximo review. Valeu por assistir até aqui, valeu membros. Elias GBP, Caio Macielos, Igor Sancho, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Aguiar, Vanastrea, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão em Música Limitada. Até a próxima, se cuidem aí e tchau.